Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 11. Hoje nós vamos estudar quem são as duas testemunhas. Mas antes, ative as notificações, compartilhe, dê o seu like. Meus amigos, o capítulo 11, ele acontece dentro do contexto entre a sexta e a sétima trombeta. Então nós vamos estudar o capítulo 11. Perfeito? Então diz a visão de duas testemunhas que profetizam durante 1260 dias. E elas profetizam com pano de saco, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 6. E essas testemunhas são duas oliveiras e dois candelabros que está em pé diante do Senhor, aonde? Na terra. Agora, essas testemunhas, ela tem autoridade de fazer dano à terra, fazer fechar os céus, transformar águas em sangue, e ela também tem poder de destruir os seus inimigos com o fogo que sai da sua boca e enviar todo tipo de flagelos. O que seria essas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Seria Elias e Enoque? Seria Moisés e Elias? Seria o Novo Testamento e o Velho Testamento? Quem seria? Meus amigos, é importante entender que o livro de Apocalipse, grande parte dele é simbólico. Então essas duas testemunhas aqui, ela representa exatamente os dois candelabros. A própria Bíblia diz que representa as duas oliveiras e elas testemunham durante 1260 dias. Como se trata de profecia, um dia simboliza um ano, de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6. Então, essas testemunhas profetizam 1260 anos, vestidas de panos de saco. Agora, quem são essas duas testemunhas? Não é Enoque, nem Elias, nem muito menos Moisés. Essas duas testemunhas, elas são os dois candelabros, as duas oliveiras que simbolizam exatamente o quê? Essa é a nossa grande questão, meu amigo. Vamos saber o que simboliza essas duas castiçais, esses dois candeeiros. Ora, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra de Deus é castiçal, é a lâmpada, é o candeeiro. Jesus falou: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. João 5,39. Então, as duas testemunhas é isso mesmo, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. O autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, mais um texto para dar base à nossa afirmação. Agora, o texto diz sobre a autoridade dessas escrituras, ou das testemunhas, que profetiza durante 1260 dias proféticos, e com panos de saco. Aí faz alusão a 7 períodos proféticos, que a Bíblia também chama de 42 meses. A Bíblia chama também de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Daniel 7, versículo 25, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. É um único tempo que fala exatamente da supremacia da igreja de Roma, a supremacia papal, o momento que a igreja mandou exatamente no mundo. E a igreja mandou no mundo desde o ano de 538, aonde o imperador Justiniano empossou o bispo de Roma como a cabeça das igrejas, e foi até o ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa Pio VI. Esse é um período, meus amigos, de 1260 anos. E durante esse período a Bíblia estava testemunhando em panos de saco, porque pouquíssimas pessoas tinham a Bíblia, pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia. Ter o exemplar da Bíblia era o privilégio de poucos. Quem tinha apenas a Bíblia eram pessoas relacionadas ao clero ou pessoas muito ricas. Ter uma Bíblia naquele tempo, na Idade Média, era o mesmo valor de o preço de ter uma fazenda. Qual o valor que nós estamos dando à Bíblia, meu amigo? Qual o valor que nós estamos dando a esse livro maravilhoso? As duas testemunhas, Zacarias disse que também são os dois ungidos de Deus. Estão ali, aqui na terra, para testemunhar. Agora, qual o poder que a testemunha tem?
A Bíblia diz que sai fogo da sua boca que devora os inimigos, e ela tem poder de fechar os céus para não chover, e tem poder de transformar as águas em sangue e mandar os tipos de flagelo. Vamos para a primeira informação. A Bíblia fala sobre sair da boca do profeta palavras de fogo. Jeremias 5,14 diz: Por isso o Senhor me disse o seguinte: já que este povo zomba dos meus profetas, eu vou transformar em fogo as palavras que falei através de você. Vou fazer deste povo um monte de lenha, e eles serão destruídos quando as profecias forem cumpridas. A palavra de Deus é exatamente fogo que consome os seus inimigos, que é comparado à lenha. Por isso, meus amigos, que a palavra do Senhor é como fogo. Ela destrói os inimigos que tenta fazer dano a ela. E isso vai se cumprir dentro desse contexto do capítulo 11. Agora, por que tem poder para fechar os céus? É interessante que a Bíblia diz que Elias, diante da palavra do Senhor, disse para o rei Acabe que não choveria durante 3 anos e meio. E de fato não choveu. Pela mesma palavra do Senhor, Moisés derramou 7 pragas, 7 flagelos no Egito, e um deles foi exatamente transformar água em sangue. Isso é impressionante, e isso aconteceu exatamente conforme a palavra do Senhor. E já falamos que ela testemunhou em luto, em panos de saco, porque o pano de saco era símbolo de luto, de dor, de arrependimento, de penitência. E foi esse período, no período da Idade Média, aonde Roma papal teve todo o domínio dos estados ali na Europa Ocidental. Mas o texto continua dizendo que depois de concluir o testemunho que elas deram, ou seja, depois desse período de 1260 anos, que termina em 1798, na prisão do Papa, agora surge uma besta do abismo. Quem é essa besta do abismo, meus amigos? Quem foi o poder que surgiu após a prisão do Papa? Quem foi o país que surgiu? Quem foi esse poder que representa essa besta? Daniel 7,17, que começou a atacar a Deus, atacar a religião, atacar a fé, atacar o cristianismo. Quem foi esse poder? E esse poder, simbolicamente, é uma grande cidade que espiritualmente recebe o nome de Sodoma e Egito, e onde também foi o meu Senhor crucificado. Percebe que o texto não é um texto literal? Não pode ser literal, porque Jesus não foi crucificado em Sodoma e Egito. Sodoma não mais existe. Qual é o poder ateu que prevaleceu? O próprio Roma. Quem foi o poder ateu que prevaleceu contra a própria igreja? Meus amigos, nós estamos falando da Revolução Francesa. Surge o Iluminismo. Essa é a representação da besta do Apocalipse, capítulo 11. O ateísmo francês, que surgiu logo após a Revolução Francesa, que decretou que não mais há Deus. Um decreto instituído no dia 26 de novembro de 1793. Preste atenção, a Revolução Francesa é exatamente o berço das grandes declarações. Por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos. Muitas constituições, a nossa, do nosso país, por exemplo, também tem alicerces, como em outros países, dentro desse fenômeno social que foi a Revolução Francesa. Agora, por que os franceses se revoltaram? Porque na Revolução havia 3 estados: o estado do clero, o estado da nobreza e o estado da burguesia, dos camponeses. Então, os camponeses eram os povos sofredores que pagavam impostos altíssimos para poder exatamente servir de privilégio para o clero, que era a igreja, e para a monarquia, que era o poder absolutista. Então, diante dessas explorações sociais, surge a Revolução Francesa. Até aqui foi exatamente uma questão social, mas quando passou pela questão religiosa, aí o negócio complicou. E foi exatamente no dia 26 de novembro de 1793 que teve um decreto na Assembleia Legislativa que não haveria mais Deus. E isso foi terrível para o cristianismo, porque o objetivo da Revolução Francesa era exatamente descristianizar a França. Em vez de ter 7 dias, a semana passou a ter 10 dias, e o 10º e último dia era um dia de orgia,
colocou uma prostituta como a deusa da razão e as pessoas tinham que adorá-la. A palavra do Senhor diz que estes homens amaram mais as trevas do que a luz. Meus amigos, nessa primeira República Francesa de 1793, houve o culto à razão, o culto ao ser supremo. Foram sistemas de crença baseados em ideias racionalistas. Os pensadores como Jean-Jacques Rousseau, como Voltaire e outros mais contribuíram para que a França, no seu berço, empregasse o ateísmo. Amigos, isso foi profetizado, isso foi dito, isso foi escrito no livro do Apocalipse. Agora, diante dessa perseguição religiosa, dessa intolerância religiosa, ninguém mais poderia adorar. Qualquer um que fosse preso, fosse pego com a Bíblia, não bastava apenas ler, bastava apenas ter uma Bíblia, seria condenado à guilhotina. E um homem chamado Joseph Guilhotina, Joseph Guillotin, onde vem a palavra guilhotina, era um doutor que fez exatamente a guilhotina como pena de morte. E a meta dos franceses, da Revolução Francesa, era executar 50 pessoas por dia que se levantassem contra o movimento. E principalmente a religião. O cristianismo foi banalizado. O nome de Cristo foi blasfemado nas festas de orgias, que era comemorado durante o 10º e último dia de uma semana. Meus amigos, a Bíblia foi pisada. A Bíblia foi blasfemada. E abertamente negaram a existência de Deus. Abertamente ficou proibido todo tipo de culto religioso, seja quem quer que fosse. Todas as igrejas foram fechadas, proibida a adoração por Deus por decreto na Assembleia. E exatamente foi a perseguição. A divindade foi banida pelo universo e substituído por um fantasma imaginário sob o nome Deusa da Razão, que era exatamente uma prostituta, uma meretriz. A palavra do Senhor diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reservadas. A testemunha, de acordo com a Bíblia, foi ali massacrada. De acordo com a Bíblia, a testemunha foi pisoteada. A testemunha foi ali escorraçada em praça pública. A Revolução Francesa também é conhecido como o reinado do terror, o reinado da matança. Bíblias queimadas, eles amarraram Bíblias em rabos de jumentos e a Bíblia era arrastada e eles blasfemavam do nome de Jesus. E este homem, grande pensador da época e também que participou dessa revolução, Voltaire disse, se foi necessário 12 pescadores ignorantes para levar o evangelho de Cristo, eu mostrarei que basta um francês para destruir. Daqui a 50 anos ninguém se lembrará mais de Jesus. E esse foi o estado que aconteceu exatamente ali em Paris, chamada espiritualmente de Sodoma e Egito. Sodoma, porque lá era uma terra depravada, era uma terra onde tinha a libertinagem sexual, onde tinha a degradação. E Egito, porque representa o ateísmo, a negação da existência de Deus. Quando o faraó disse para Moisés, quem é o Senhor para que eu deixe Israel ir? E foi crucificado o meu Senhor lá, porque França perseguiu todo cristão que tinha a palavra de Deus. Não somente isso, mas também na noite de São Bartolomeu, eles mataram 70.000 huguenotes, que eram protestantes calvinistas, que eram fiéis a Deus e a sua palavra, no dia 24 de agosto de 1572. A palavra do Senhor diz que, lá em Apocalipse, eles começaram a fazer festa, começaram a dar presente, Apocalipse capítulo 11, versículo 10, e eles começaram a se alegrar, porque aquelas testemunhas não estavam ali mais para atormentá-los. Meu amigo, será se a Bíblia, a palavra de Deus, lhe atormenta? Para os revolucionários franceses, a Bíblia não passava de uma tormenta. Mas havia a palavra do Senhor que no próprio livro do Apocalipse diz que depois de 3 dias e meio, eles receberiam poder para dar testemunhos. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Eles fizeram festas, eles se alegraram, o povo da terra começaram a ficar felizes, porque a palavra do Senhor, as testemunhas, não estava ali mais para lhe repreender, não estava ali mais para corrigir, e agora eles estavam em trevas, achando que o problema estava em Deus e na sua palavra. O texto continua dizendo que depois de 3 dias e meio,
o espírito de vida entrou nas testemunhas e eles se ergueram. E a Bíblia diz que aqueles que viram ficaram com muito medo. Os revolucionários viram que a Bíblia agora estava de volta. E as duas testemunhas ouviram uma voz vinda do céu dizendo: subam para cá. E subiram até o céu numa nuvem e seus inimigos ficaram contemplando. Meus amigos, 3 dias e meio, as duas testemunhas ressuscitou. Se o decreto que bania a leitura da Bíblia foi no dia 26 de novembro de 1793, 3 anos e meio, nós vamos para a data 17 de junho de 1797. Saiu um outro decreto mudando a cláusula da proibição da religião e da Bíblia. A profecia se cumpriu à risca. Meus amigos, as testemunhas agora se levantam. Nesse período aparecem as sociedades bíblicas. Em 1804, a Bíblia foi traduzida apenas 15 línguas. Já em 1816, havia mais de 2.500 traduções de línguas, traduções da Bíblia em diferentes idiomas. A palavra de Deus começou a ser preservada e a palavra de Deus começou a ser exaltada. Aquele pensador que disse que em 50 anos ninguém se livraria mais de Jesus, paradoxalmente, 25 anos depois, a sociedade bíblica comprava a casa em que ele havia morado, Voltaire, e converteu a sua casa em um depósito de Bíblia. As testemunhas haviam ressuscitado e estava subindo cada vez mais alto. A exaltação, quando a palavra de Deus diz subir, a subida das testemunhas nas nuvens do céu simboliza a exaltação das Escrituras. E é exatamente as grandes sociedades bíblicas. 1804, 15 idiomas a Bíblia foi traduzida. 1812, 2.500 línguas a Bíblia foi traduzida. Em 2015, 2.935 idiomas. A palavra de Deus tem se exaltado. Agora, no final do capítulo 13, do capítulo 11, versículo 13, diz que houve um grande terremoto. E nesse terremoto, a 10ª parte da cidade tremeram e morreram 7.000 homens, 7.000 pessoas. E os outros que ficaram, com medo, deram glória a Deus. Depois da Revolução Francesa, surgiu um homem chamado Napoleão Bonaparte. E agora ele auto se coroou como imperador. Em 1804, foi a autocoroação de Napoleão Bonaparte. A Igreja de Roma perdeu seu poder, mas Napoleão Bonaparte também caiu em 1816. Mas a Bíblia começou a crescer. Hoje nós temos 149 sociedades bíblicas. A Bíblia tem crescido a cada instante. E a Bíblia é um testemunho de que Deus tem exortado as pessoas, tem comissionado e tem dado à luz. E aí vem uma pergunta, meu amigo. Qual o valor que você está dando à Bíblia? Você reserva tempo para estudar a Bíblia? Você sabia que pessoas deram a vida para que a Bíblia chegasse em suas mãos? Que Deus te abençoe e que você possa valorizar as testemunhas, que é o Novo e o Velho Testamento. Amém.